Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Preparados para a grande palestra? Qual que é a palestra de hoje mesmo? Como ficar rico em quanto tempo? É a promessa? Não, 3 meses. A gente promete, uma semana não é realista. 3 meses é totalmente possível já. Muito bem, gente. Quem está aí com as suas crianças já pode ir lá para o GF também, para o GC. Nós vamos dando início a essa última noite de Semana Teológica. E como era de se esperar, a gente deixou o melhor para o final, né? O melhor tema, o melhor palestrante, a gente deixou para o final. Alguns de vocês acredito que não conhecem o Fábio Glaser, é membro antigo aqui da Ibaviva. Ele tem sido há já um bom tempo professor do Crescer nosso aqui da Ibaviva, também por um tempo, né, atuou na liderança do Escape, né, antes dele ter morado fora, depois retornou para o Brasil. E ele é uma das pessoas da nossa igreja que tem atuado em um ministério tremendamente importante, que é ajudar famílias a se reestruturarem, se reorganizarem financeiramente. Então, são pessoas da nossa igreja que têm essa capacidade, que têm essa visão de planejamento, que têm uma boa teologia para pensar um orçamento biblicamente e pegar famílias em suas situações, às vezes até endividados, e ajudá-los a se reestruturarem, reorganizarem, planejarem melhor um orçamento familiar. Ele vai falar também um pouquinho sobre isso aqui conosco, tá? Então, deixo vocês com o Fábio, mas antes eu gostaria de orar por você, por a sua palestra e por aquilo que Deus vai nos ensinar por meio da tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais esta noite, porque hoje nós temos este assunto que é tão presente nas nossas vidas, e às vezes, Pai, presente de uma forma negativa e oculta no nosso meio. A gente às vezes evita falar da nossa situação financeira, dos nossos problemas relacionados a essa área, porque isso às vezes envolve vergonha, isso envolve tantas coisas que a gente não gostaria de expor, mas nós queremos expor o nosso coração na Tua presença, Senhor, sabendo que esta é uma área importante, sabendo que isso não está separado da nossa vida de fé, sabendo que aquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro é, em primeiro lugar, prestar contas ao Senhor sobre como nós temos administrado os recursos que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado, Senhor, por a gente ter uma oportunidade como essa como igreja, de estarmos juntos por 2 horinhas conversando sobre isso e trazendo o conhecimento que as Escrituras nos dá sobre esse assunto e a sabedoria prática para a gente pensar o nosso orçamento familiar. Seja com o Fábio na condução de tudo aquilo que ele preparou para trazer para nós nessa noite, e com cada um de nós e com as nossas crianças que também estão tendo esse momento de estudo da Tua Palavra. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado, Israel. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês. O Israel é tão bom pastor, tão bom teólogo, que na oração dele, ele já faz a introdução do que eu vou falar, já desenvolve, já conclui algumas coisas, já esvazia o meu tempo aqui. Eu queria falar de dinheiro com vocês, falar de organização financeira à luz da Bíblia. A Bíblia fala muito de dinheiro. Jesus mesmo explora esse assunto em muitas parábolas dele. Se não me engano, é o 2º ou 3º tema que Jesus mais explora nos evangelhos. Se você for ler Mateus, Lucas, enfim, de cabo a rabo, você vai ver a quantidade de parábolas, de textos, de pregações em que Jesus menciona a riqueza, menciona a pobreza e a relação dessas duas coisas com o reino de Deus. Se a gente vai para Provérbios, várias lições, vários ditos, vários conselhos que Salomão nos deixou a respeito de trabalho, de consumo, de dívidas. Não é um tema no qual a Bíblia se omite, não é um tema que, na hora que fui preparar aqui, eu tive dificuldade de achar textos e preparar um material, um conteúdo para dividir com vocês, ao contrário de outros assuntos que às vezes a gente precisa cavar, explorar uma referência ou outra. Aqui o assunto é vasto. Mas infelizmente a compreensão nossa, a compreensão dos cristãos a respeito desse tema é muito pobre.
a maneira como a gente vive, como a gente evidencia a riqueza que a Bíblia traz do assunto, não cola, não faz sentido. A gente percebe, por exemplo, nas nossas conversas entre cristãos, né? Nós e não cristãos, seja do nosso trabalho, da nossa faculdade, colegas, vizinhos, enfim, amigos, família, que a maneira com que a gente lida com dinheiro e riquezas, a maneira como a gente tem ambições e sonhos de quero ir para a Disney, quero ser promovido, fico triste com desemprego, fico feliz quando tenho promoção, quero trocar de carro, a marca da roupa que eu uso importa, todas essas questões que de uma maneira ou outra estão na nossa cabeça, elas são praticamente muito parecidas com a maneira como os não cristãos lidam com esse assunto também. É muito difícil a gente ver alguma diferença, ver alguém que realmente se posicione e mostre um estilo de vida completamente diferente quando se trata de finanças, quando se trata de riquezas. E pode parecer que eu talvez esteja exagerando um pouco, e que não é tão ruim assim, querer trocar de carro, e é legal realmente poder contar com um salário maior, mas será que a gente não deveria ter mais evidências de que Senhor a gente serve nas nossas vidas financeiras, na gestão dos nossos recursos? Porque quando a gente vai para Jesus, que eu já citei e vou citar algumas vezes hoje, ele muitas vezes dá a entender que a maneira como a gente lida com o nosso extrato bancário, se Jesus fosse olhar para o nosso extrato bancário, ele conseguiria concluir a quem a gente serve. Não estou falando que o quanto entra de dinheiro, se é muito ou pouco, isso tem a ver com a tua salvação, mas a maneira como os recursos são administrados, a maneira como eles saem, para onde eles vão, em qual quantidade eles vão, isso importa, isso é evidência de quem é nosso Senhor. E Jesus é muito enfático nisso. Dá a impressão de que a gente está imerso nessa cultura de consumismo, e a gente nem percebe que a gente está imerso nela, porque está todo mundo na mesma, a gente não percebe. Eu tinha um ex-chefe que falava dos cuidados para a gente não virar picles na organização. A gente é pepino, a gente entra na conserva, e a gente não pode virar picles junto com aquele resto de picles que já entrou na conserva, a gente precisa ser pepino ainda. Jesus usou parábolas muito mais rebuscadas e muito mais interessantes do que esse linguajar, mas é exatamente isso, a gente está cego, a gente não percebe mais onde a gente está, em termos de consumismo, em termos de hábitos destrutivos na nossa gestão, não só dos recursos financeiros, mas todos os recursos que Deus nos deu, né? Energia, tempo, enfim. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, Jesus uma hora está falando de dinheiro, e ele diz que lá onde está o nosso tesouro, vai também estar nosso coração. E alguns versículos para baixo, você vai pulando o texto, se vocês quiserem abrir aí em Mateus 6, você vai ver que ele diz que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e as riquezas. São textos bem conhecidos, talvez vocês já tenham ouvido esses textos ou lido. Mas entre esses dois textos, há um outro texto, que é Mateus 6, 23, que diz, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ele está falando de dinheiro, quando ele fala desse assunto. Ele está falando que a ganância e a avareza, a maneira como a gente lida de maneira errada com o dinheiro, ela nos cega. Vocês no PG de vocês já viram alguém levantar a mão alguma vez e falar assim, irmãos, tem um problema com ganância, tem um problema com avareza? Quantas vezes a gente vê alguém confessando esse tipo de pecado? Não é comum, porque a ganância, a avareza, o consumismo nos cega, é o que Jesus está falando. E esse texto diz, portanto, se a luz que existe em você, se você acha que você está andando em luz, mas na verdade essa luz são trevas, que grandes trevas serão. E eu acho que isso pode estar acontecendo com a gente está sendo cego e basta a gente achar que está tudo bem para que a gente esteja imerso nessa cultura escura e cegados. Eu queria orar de novo antes da gente continuar. Deus, eu queria pedir para o Senhor abrir nossos olhos nessa noite. A gente vai abrir a Tua Palavra, mas não sou eu que vou comunicar, não sou eu que vou convencer. Eu peço que a Tua Palavra e o Teu Espírito façam esse trabalho, Pai, e o Senhor mexa, toque, abra olhos na maneira como lhe aprouver, Pai, e que isso seja feito para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.
seguindo os passos dos 3 pastores que me antecederam nessa semana, eu vou começar por Gênesis também, porque pelo jeito, quando você não sabe muito bem como explorar um assunto, você vai lá para Gênesis e vê no que dá. Então a gente vai lá para Gênesis 2:15, e eu queria ler para vocês o que está escrito lá. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Então talvez esteja um pouco diferente das versões de vocês. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus aqui, ele toma a iniciativa, ele toma o homem e coloca ele no jardim do Éden para cultivar e guardar. E só lendo esse texto isolado, parece que Deus então faz a criação e bota ali um servo dele, um escravo, para cultivar e guardar e para servir meio que de jardineiro, de zelador daquilo que Deus queria fazer ali. Mas a gente sabe muito bem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que a maneira que Deus coloca o homem no jardim é de uma maneira a representar Deus. Aquilo que Deus faria no jardim, isso o homem deve fazer no jardim. Deus dá um passo para trás, começa a fazer algumas coisas, mas dá um espaço para o homem agir, para o homem tomar decisões, e o homem tem a obrigação de cultivar e guardar esse jardim. E a gente vê o tempo todo essa troca de responsabilidades, esse ritmo de que Deus faz, o homem faz, Deus faz, o homem faz. Se a gente volta alguns versículos, para o versículo 5 do mesmo capítulo, a gente lê que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Esse é o mesmo texto que o André usou ontem na pregação dele, e de fato, não tinha planta ainda, esse jardim é um jardim inacabado. Deus não dá um jardim como um jardim dos reis e rainhas, um jardim de palácio, um jardim botânico, com as plaquinhas, com os nomes de árvores. Ele dá um jardim meio caótico para o homem administrar, e aqui a gente vê que nem tinha brotado ainda nenhuma planta, porque nem Deus tinha feito o seu trabalho, nem Deus tinha feito chover, e nem o homem havia ainda cultivado a terra. Então a gente vê de novo que os dois devem cooperar para fazer a vontade de Deus nesse jardim. Um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, Gênesis 2:19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, vejam aqui de novo, né? Deus fazendo, Deus tomando a iniciativa, formando da terra os animais, formando as aves dos céus. Ele traz toda essa criação para Adão, para ver que nome lhes daria. É legal essa expressão, para ver que nome. Parece que Deus fica à espreita, escondido ali atrás de uma nuvem, olhando para ver como é que Adão nomearia esses animais. Vejam que aqui não tem uma direção clara para Adão, não tem uma ordem. Adão, nomeie os animais, nomeie todos hoje, eu nomeei metade hoje e metade amanhã, eu quero ver em uma semana esses animais. Não tem isso. Deus dá uma certa liberdade para Adão agir. As diretrizes não são totalmente fechadinhas e claras. Adão, de novo, Adão não é um servo, não está recebendo ordens, ele simplesmente executa. Tem uma certa liberdade nesse relacionamento. E Adão deve usar a criatividade dele, a proatividade. Se ele quiser chamar os animais de bicho 1, bicho 2, bicho 3, se ele quiser dormir um pouco e fazer mais depois, se ele quiser fazer tudo de uma vez, ele podia escolher o ritmo em que ele faria isso. Deus não estava impondo para ele nenhum tipo de tarefa, de inscrição clara do que havia que ser feito. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. E esse símbolo é muito legal, né? O símbolo do homem poder dar nome. Porque o único que recebe nome até então é o próprio homem de Deus. E Deus deixa que todos os outros nomes sejam colocados por Adão. Deus dá a autoridade a Adão de que ele tenha autoridade sobre a criação. Do mesmo jeito que Deus tem autoridade sobre nós devemos subjugar a criação do jeito positivo, né? Não, a palavra subjugar às vezes tem uma conotação negativa, mas nós devemos dominar a terra, dominar a criação. Ela tem que ser o nosso pequeno lugar para administrar, para governar. Então não fomos criados para ser zeladores, jardineiros, escravos, nós fomos criados para co-administrar a criação com Deus.
E aí depois disso acabou, né? Acabou Gênesis 2, vocês sabem que vem o pecado, acabou tudo. São esses 2 capítulos da Bíblia que não tem pecado, em que as coisas são como deveriam ser. Mas se a gente vai lá para o final da Bíblia, lá para Apocalipse, e eu queria trazer 2 textos, um de Apocalipse e um de 2 Timóteo, só para mostrar que isso meio que continua. Porque lá em Apocalipse 22, 5, quando há uma descrição da nova Jerusalém, quer dizer, não tem mais um jardim, mas haverá uma nova cidade, uma nova Jerusalém, onde a gente viverá com Deus. Apocalipse 22, 5 diz: então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Vejam só, e reinarão para todo o sempre. Do mesmo jeito Timóteo, né, Paulo falando para Timóteo, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Interessante o conceito de reinar que aparece tanto no Novo Testamento, essa promessa de que um dia reinaremos com Deus. Se antes no jardim nós fomos feitos para administrar, governar, no futuro isso também vai acontecer. Se alguém aqui está esperando um paraíso em que vai descansar, em que vai ter uma redinha, um copinho gelado trincando de água mineral na mão, não vai ser bem assim, vai ter trampo. A gente vai governar, do mesmo jeito que era para a gente trampar, cultivar a terra, arar a terra, a gente vai governar com Deus lá na frente. O DNA do homem não muda, a gente continua tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus. E essa verdade, ela continua por toda a história. Então, se isso era verdade lá atrás no Gênesis, e vai ser verdade lá na frente também, falta a gente falar do recheio da Bíblia, né? De todos os outros capítulos, quando a gente sabe que entrou o pecado no mundo e atrapalhou muito os planos de Deus para a gente. O pecado, ele entrou e não trouxe apenas consequências morais e espirituais para a gente. Ele fez de nós administradores completamente incapazes, sem julgamento, sem bom senso. Tudo aquilo que funcionava muito bem na parceria com Deus, aquela compreensão muito clara do que Deus estava fazendo e do que era nosso papel, essa conexão se perdeu completamente. Vejam que lá no Gênesis não tem muito diálogo, muita informação. Um sacava o que o outro estava fazendo. Isso se perdeu completamente. A gente não entende o que Deus quer fazer, não entende a sua vontade, se desconectou completamente. E a gente começou a administrar para nós mesmos. Nos tornamos egoístas. A gente aprendeu pela primeira vez na história a vender o nosso futuro em troca de um presente um pouco melhor. Vendemos nossa eternidade por um presente em que a gente pudesse ter independência de Deus. A gente faz isso muitas vezes com nossos corpos, quando a gente deixa de cuidar da nossa alimentação ou exercícios. Isso é tema para um outro dia, não vamos entrar nesse assunto, porque tem muito para falar desse assunto também. Mas a gente aprendeu a vender o futuro em troca do presente. O que era para a gente cultivar, a gente passou a destruir. A gente passou a fazer um extrativismo agressivo da terra, tirar muito mais do que a gente pode. A terra não tem mais tempo de se recuperar. Aquilo que era para a gente guardar, cuidar, a gente começou a destruir, poluição, extinção de espécies. A gente perdeu completamente a mão. Pensar no aquecimento global, que é evidência disso, né? Vender o futuro para ter o presente. Todo mundo sabe que isso está acontecendo. E mesmo assim ninguém consegue fazer nada para parar. A gente é viciado em nós mesmos, no agora. Não existiam reinos, né? Não existiam posses. Não existia alguém que era dono da natureza. E aí alguém começou a falar, não, essa montanha é minha, até aquele rio é meu, eu vou começar a proteger, o que Deus deu para mim é meu, o que Deus deu para você, se der vai ser meu também, então trate de se proteger, senão eu vou invadir você. Violência, estabelecimento de fronteiras, discussões políticas, tudo isso é consequência das nossas características ainda divinas, de querer administrar a criação, mas também consequências da nossa queda, porque a gente já não sabe mais fazer isso de uma maneira que funcione, que agrade a Deus, que esteja de acordo com o equilíbrio da criação que Deus criou lá atrás. E eu acho interessante porque esse assunto
se eu estivesse dando essa palestra para pessoas não cristãs, e estivesse dando esse exemplo para a gente aí, sei lá, ateus, eles iriam concordar com muitas dessas coisas. Ninguém discorda de que a gente de fato começou a criar nossos próprios castelinhos, de que a gente é egoísta, de que cada um quer garantir o seu, de que a gente não tem uma visão comunitária. Não precisa ser cristão para ter essa ideia. E mesmo assim a gente não consegue resolver de fato, como sociedade ou como indivíduos, as consequências disso. Tem métodos políticos, tem revoluções que tentaram impor algum tipo diferente de sociedade, ou concentra os bens, ou distribui os bens. Nada disso até hoje funcionou. A gente está totalmente preso, enredado nos nossos próprios desejos, no nosso próprio egoísmo. A gente não consegue voltar ao plano original de Deus. A gente está completamente cego. O bom é que quando Jesus Cristo vem, Ele vem trazer uma novidade, Ele vem falar do reino de Deus, e Ele joga a luz de novo em cima desse assunto. Ele traz esperança de novo para um ser humano que não sabia mais para onde ir. E por conta disso eu queria abrir com vocês em Mateus 25, vocês podem abrir comigo se vocês quiserem, é um texto um pouco mais longo. Mateus 25, dos versículos 14 a 30. Um texto conhecido como a parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30, Jesus está falando do reino de Deus. E ele fala que o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Só para esclarecer aqui, antes de continuar, que talento, apesar dessa palavra no português poder significar também habilidade, um dom, né, sei fazer malabarismo, dançar, cantar, não é desse tipo de habilidade que Jesus está falando aqui, tá? Não é desse tipo de talento que Jesus está falando aqui. O talento aqui é uma medida de peso, então é um pedação de prata, provavelmente 30 e poucos quilos de prata, que nos nossos tempos daria mais ou menos uns 20 anos de salário. Tá? Então pega o teu salário, multiplica por 12, multiplica por 20. Podem fazer de cabeça, eu espero um pouco. E esse é o valor do que é um talento. Então vocês veem que um dos servos recebe 5 talentos, outro 2 e outro 1. É bastante dinheiro, é bastante responsabilidade. Esses servos aqui, eles são, a gente pode entender a palavra servo do jeito errado, na verdade eles são mordomos desse senhor, tá? São servos com muita importância, não são meros escravos dele. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Algumas observações, não dá para a gente aprofundar esse texto por completo, é um texto que eu gosto muito, e vou tentar me conter aqui e explorar só alguns aspectos fundamentais para nos dar a base que eu queria construir com vocês nessa primeira parte. O primeiro ponto que eu acho importante é que lá no começo, Deus distribui, já interpretei a parábola, mas o Senhor é justamente Deus, é dele que Jesus está falando. Deus, o Senhor, Ele distribui os seus bens e se ausenta. É interessante se ausentar, sair de cena, porque se aqueles servos tivessem recebido os talentos e precisassem fazer alguma pergunta para consultar o Senhor, pedir alguma autorização, ter alguma ideia, eles não teriam essa opção. Tive uma ideia aqui, dá para expandir o celeiro, sei lá, o vizinho está vendendo umas cabeças de gado, ele está meio desesperado para vender. Vai custar os 2 talentos que eu tenho, o que eu faço? Celeiro, compro as cabeças de gado. Não tinha essa opção. E eu acho legal que Jesus, quando traz essas parábolas, muitas vezes ele fala do Senhor, ele fala de Deus se ausentando. Essa percepção nossa de que Deus às vezes está distante, de que tem orações que a gente faz para pedir uma condução, uma clareza de Deus, e parece que Deus não está respondendo, não está nos dando clareza. Quantas orações dessas a gente não faz na nossa vida? Pedindo direção num namoro, numa escolha de faculdade, numa mudança, enfim, tem tantos assuntos práticos do nosso dia a dia onde a gente queria mais clareza e mais definição de Deus, e essas coisas não vêm. E Jesus parece até fazer uma brincadeira com esse assunto aqui, porque ele sabe que a nossa percepção de Deus, ela é de fato essa, e é isso que ele retrata aqui. Nem por isso, os servos deixam de agir, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Porque o segundo ponto que eu queria destacar antes de falar dos servos é sobre a justiça dessa distribuição. Porque um ganha 5, outro ganha 2 e outro ganha 1. Jesus reconhece que tem gente que tem mais recursos, tem gente que recebeu menos recursos. Tem gente que tem muito, tem gente que tem um pouco, tem gente que tem menos ainda. E Jesus não tenta passar um pano por cima desse assunto e falar, não, são 3, 3 e 3. Se você não tem dinheiro, Deus vai te dar mais alegria, ou alguma coisa assim. Ele não tenta compensar. É verdade, tem gente que tem 5, tem gente que tem 2, tem gente que tem 1. E essa é a justiça de Deus, porque o texto diz que o Senhor faz isso de acordo com os critérios dele, de acordo com a capacidade de cada um. Seja lá como que Deus mede essa capacidade, mas tem uma certa justiça por trás da maneira como Deus faz essa distribuição. E a gente pode, obviamente, entender essa parábola falando a respeito de dinheiro, e ela está falando sim de dinheiro, da maneira como esses servos manejam os recursos do Senhor, mas a gente está falando aqui de outras coisas também, né? A gente está falando do que a gente faz com outros recursos que a gente tem, com a nossa energia, com o nosso tempo, com a nossa influência, com as nossas oportunidades, enfim. Uma pessoa que nasce com uma limitação física severa, poxa, tem muito menos oportunidades na vida, possivelmente. Alguém daqui a pouco vai levantar a mão e vai me dar um contra-exemplo disso, então, possivelmente isso é assim. Tem gente que é mais limitada mesmo, que está num lugar onde não vai conseguir influenciar muito, a pessoa não se comunica bem, é limitada intelectualmente, ok. E tem gente que vai ter muita oportunidade, tem gente que tem muito recurso. Pega o apóstolo Paulo, por exemplo, um homem estudado, rico, influente, né? O que ele não fez para a missão da nossa igreja. Enfim, o fato de a gente não conhecer os critérios não quer dizer que Deus não é justo na maneira que Ele distribui, né? E é legal que depois, quando a gente vê o resultado na parábola que a gente leu, o próprio Senhor, Ele compara cada um dos servos consigo mesmo, com o próprio servo, né? Para quem deu 5, Ele não compara com o de 2, não compara de 1, em nenhum momento ele faz uma comparação, você não fez como os outros, você só gerou 2, o outro gerou 5. Ele não tem essa comparação. Deus, o Senhor, Ele olha para cada um naquela limitação ou naquela abundância na qual ele estava. Isso é muito legal porque essa parábola fala dessa justiça também, na maneira como o Senhor lida e vai lidar com a gente.
Como eu antecipei antes, os servos bons, eles sabem o que fazer. Se vocês forem voltar lá, se eu não me engano, o versículo 16 ou 17, está bem no começo, o servo bom, o de 5 talentos, ele sai imediatamente. Pegou os 5 talentos, os milhões e milhões de reais que ele ganhou ali, e saiu imediatamente. Ele já sabia o que fazer. Não esperou nem o Senhor ir embora. Se fosse eu, Senhor, que tivesse dado 5 talentos para o cara e vejo o cara sair correndo com o dinheiro, eu vou achar que o cara vai fazer uma coisa ruim, né? Tem um plano maléfico por trás, vai me dar um golpe, vai assumir a minha fazenda, sei lá. Não é isso. Esse servo sabe o que precisa ser feito. Ele conhece o Senhor. Ele sabe o que o Senhor dele estaria fazendo no lugar dele se tivesse esses recursos. Não há dúvida. E olha que o texto diz que o Senhor demora para voltar. E mesmo assim ele sai imediatamente, tem um senso de urgência de querer representar o Senhor nas negociações, nos afazeres, enfim. Seja lá o que os servos bons foram fazer. E o segundo servo, o de 2 talentos, ele faz a mesma coisa. Diz o texto que ele fez assim também, assim como o primeiro. Então a gente vê um comportamento similar dos dois. E por fim, o servo mau, ele... É curioso, a gente lê o texto, ainda bem que tem o resto da Bíblia para ajudar a explicar, porque quando a gente lê só essa parábola, parece assim, ó, Deus deu dinheiro para você, é bom você fazer render, se você não aplicou em Bitcoin lá em 2012, você já está perdendo tempo, e Deus vai te cobrar. O cara que não aplicou em Bitcoin, ele se complicou, e Deus vai cobrar e vai mandar o cara para a masmorra, vai mandar para o inferno. É isso que o texto está falando. Que o cara de 1 talento não fez o dinheiro render e agora vai lá para o lugar onde tem ranger de dentes. Não é bem disso que a Bíblia fala e não é isso que a parábola está fazendo. A gente precisa ler a parábola nos detalhes. O que dá a entender é que esse servo, ele não conhece o seu Senhor. Ele não sabe o que fazer com aquele 1 talento. Enquanto os outros 2 saem correndo para realizar coisas, ele fica com medo. Os outros 2 não têm medo. Esse é um Senhor bondoso. É o Senhor bondoso que para o cara de 5 talentos, ele multiplica, faz mais 5. E o Senhor diz para ele, você foi fiel no pouco. 5 talentos para esse Senhor é pouco. Sobre o muito o colocarei. É um Senhor muito bondoso. E o cara de 1 talento, e é engraçado aqui, porque em algumas parábolas Jesus ele protege o pobre. Ele tenta dar um lugar de destaque, um lugar de honra para aquele que tem menos. Nessa parábola aqui, ele faz com que o pobre, na verdade, seja aquele do mau comportamento. Então Jesus, ele não se deixa aliar a nenhum partido político, a ninguém que queira fazer um discurso, ele vai escapando, vai sabonetando todo mundo. Porque aqui quem se dá mal, quem é mau e preguiçoso, ou em algumas versões mau e negligente, esse é o servo que tem 1 talento apenas. Ele não conhece o Senhor, ele tem medo desse Senhor. E ele não faz nem o mínimo. Se você está morrendo de medo, põe no CDB, põe no Tesouro Direto, põe na poupança, faz qualquer aplicação com esse dinheiro, e depois você devolve o negócio corrigido, e você lava as tuas mãos, fala, não sei administrar, não sei empreender. Quando eu era mais novo, eu pensava desse jeito, falava, nossa, Deus está esperando que eu seja empreendedor com as coisas, eu não tenho espírito empreendedor. Eu ia morrer de medo de tentar arriscar o meu talento e acabar perdendo ele. Mas não é disso que essa parábola trata. Ela não trata da nossa performance, ela não trata da gente tentar conquistar Deus com a multiplicação dos nossos recursos. Não é disso que essa parábola está falando. Ela se trata de conhecer a Deus e ela trata da gente colocar os nossos recursos debaixo das asas de Deus, debaixo das asas do reino de Deus. A gente não cultiva mais um jardim, mas é chegado um reino. E é isso que Jesus está falando. Não tem mais jardim. Aquele jardim ficou para trás, aquele jardim está protegido, ninguém mais pode entrar. Mas chegou um reino de Deus. E nesse reino de Deus, a gente encontra as respostas para aquilo que estava nos deixando ansiosos, para aquilo que estava nos deixando perdidos até então. A gente não sabe mais lidar com o nosso dinheiro, a gente não sabe lidar com nossos recursos, a gente não sabe lidar com esses nossos pequenos reinos que a gente está construindo para si mesmo. As nossas ambições, elas não levam a nada. Toda vez que a gente conquista alguma coisa, a gente precisa conquistar outra coisa de novo. Toda vez que a gente se dá muito bem em alguma coisa, a gente acaba destruindo uma outra. Tudo que a gente toca, a gente estraga. A gente perdeu nosso tato. A gente não sabe administrar. Mas existe um reino. E Jesus vem falar desse reino. E a gente pode participar desse reino. E desse reino, a gente participa também com a nossa administração. Do mesmo jeito como a gente administrava
para Deus lá no jardim, a gente pode voltar a administrar agora debaixo do senhorio de Deus. É esse o convite que Jesus está fazendo aqui. Vocês não precisam mais se preocupar com as ansiedades de vocês. Vocês não precisam mais se preocupar com o que comer, com o que vestir. Essa loucura de vocês de acumular com medo do que vai acontecer. Eu tenho medo do desemprego, eu não confio suficientemente em Deus, então eu preciso acumular. Porque mesmo se Deus vier com desemprego, eu acumulei o suficiente para fazer o meu seguro contra Deus. Ninguém vai confessar que faz isso, mas essa é a prática que muitos de nós têm, e se não tem, gostariam muito de ter. Nos faltam recursos, às vezes, para ser desse jeito, mas a nossa vontade é essa. E Jesus fala, vocês não precisam viver nessa ansiedade. Eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar de comer, de vestir, e o medo de que venha a traça, a ferrugem, de que venha o ladrão roubar, não precisa mais ter esse medo, porque o tesouro de vocês está em outro lugar. E é justamente o que ele fala em Mateus 6:20. Mas ajuntamos tesouros no céu, onde nem as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Pela primeira vez tem uma saída para o problema do Éden. A gente tem como acumular tesouros em outro lugar, num lugar seguro, num lugar em que a nossa ansiedade some, o peso dos ombros desaparece. E é maravilhoso, e para muitos de vocês não é a primeira vez que vocês estão escutando isso. E a nossa dificuldade é de juntar todas essas informações, de pegar esse texto aqui e de fazer ele funcionar na prática. Porque Jesus diz, isso aqui pode funcionar, mas para isso funcionar, vocês vão precisar servir a esse Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para querer isso aqui, mas ao mesmo tempo querer o que vocês vinham querendo até agora. Não combina o estilo de vida que vocês querem levar, os sonhos que vocês têm, as ambições que vocês têm, com as ambições e com os sonhos que eu tenho. Tem conflito. E é daí que nascem as ansiedades de vocês. Porque vocês querem uma coisa, vocês querem a outra, e vocês vivem o tempo todo se estourando por dentro. Há que existir um reconhecimento de quem é o Senhor desse reino, de quem é o Senhor desses recursos. Vejam na parábola que são os recursos do Senhor que Ele distribui. Não são recursos deles que eles vêm doar para o reino. São recursos do Senhor distribuídos. Deus nos deu a nossa vida, Deus nos deu tudo o que a gente tem. O convite dele é que a gente participe com o que Ele já nos deu, em favor do seu reino, e não em favor dos nossos pequenos reinos. O convite não é tão maluco assim, já é dele. A gente é que nem criança mimada que recebe o presente, recebe o chocolate, e na hora já não quer dividir com a pessoa que deu o chocolate. Na hora já sai correndo e quer comer tudo sozinho. A gente faz exatamente a mesma coisa, porque a gente vive em conflito. A gente quer isso aqui, mas a gente não quer reconhecer de fato que o Senhor é o Senhor desses recursos. Quando que foi a última vez que talvez você, solteiro, refletiu a respeito dos seus recursos, daquilo que você tem, dinheiro, mas também da tua formação, onde você está, por quem você está cercado, onde você vive, quem são seus vizinhos, onde você está servindo, quem que você pode, de uma certa maneira, influenciar na sua vida. E tentou colocar isso no mapa, entender como que isso pode se encaixar no reino de Deus. Quando foi a última vez que você fez uma reflexão dessas? Ou então em família, se você for casado. Botar os recursos mesmo na mesa. Falar, a gente tem isso como família, a gente tem isso. Será que a gente precisa realmente de tudo isso dessa maneira? Será que não combina mais a gente ajeitar as coisas de outro jeito para servir a Deus? Quando é que foi a última vez que vocês tiveram uma conversa dessas em casa? Honesta. Querida, querido, ou falando sozinho eu mesmo, o reino de Deus está alinhado com o que a gente está fazendo, com nossa grana, com o nosso tempo? Toda vez que sobra um dinheirinho, o que acontece? Vai para viagem, para Disney, já vai para pensar em trocar o carro, todo mundo já sabe exatamente. Se fizesse a brincadeira de perguntar aqui o que você faria com R$1 milhão, ou 50 milhões se ganhasse na loteria, a gente ia começar a fazer a lista de tudo que a gente já sabe que faria, porque a gente tem esses sonhos prontos. E não passa pela nossa cabeça incluir o reino de Deus nessa nossa lista
muitas vezes. E se a gente não está fazendo essa reflexão, como é que a gente pode submeter então essa nossa reflexão diante de Deus? E falar, Deus, pensamos em tudo isso. Pensamos que talvez seja melhor reduzir o padrão do colégio das crianças, pensamos que talvez seja melhor não guardar tanto quanto a gente guardava, ou que seja melhor eu procurar um outro emprego para ganhar mais, porque eu gostaria de contribuir mais, e submeter isso a Deus. Falar, Deus, é isso aqui que eu estou pensando. Faz sentido? Discutir um pouco com Deus, trocar umas ideias, ver se Ele não quer umas mudanças. Quando foi a última vez que Deus assim, deixou claro que umas mudanças são necessárias? São hábitos que a gente precisa cultivar. A oração, não só para todos os nossos problemas, e oração para ser promovido, oração porque eu tenho problema no trabalho, oração porque meu filho não está se adaptando ao colégio, e todas aquelas orações de coisas que nos preocupam, mas nunca tem oração se o estilo de vida está de acordo com o reino de Deus, o reino a quem a gente quer servir. Não encaixa, né? Eu queria deixar essa reflexão com vocês quando a gente for sair para o lanche. Vai ser um lanche meio deprê, pelo jeito, deixei vocês para baixo. Ser mordomo da criação de Deus não é algo natural. Não é uma coisa que brota da gente, não vem sozinho. O que vem sozinho é a gente ser influenciado por tudo que é tipo de influência em volta. Ser mordomo de Deus requer proatividade, requer inteligência, reflexão, oração, discussão. Eu queria deixar isso com vocês e a gente volta na segunda parte com algumas coisas um pouquinho mais práticas. Valeu, gente. Nessa segunda parte eu queria ser um pouco mais prático do que na primeira. O pessoal que queria ficar rico, está com as esperanças ainda, né, olhão aberto, esperando agora a segunda parte. Não vai acontecer, né? O povo do meu PG, inclusive, está aí, eles vão ajudar passando as sacolinhas daqui a pouco aí, para a gente começar a ver a repercussão que a primeira parte trouxe. Não se sinta constrangido. Essa segunda parte, eu queria sair um pouco do assunto, aquilo foi para, que eu falei, foi mais para criar um fundamento. E já que a gente percebeu, né, estudando aqueles textos e olhando para aqueles textos, a lição de casa aí que a gente precisa fazer em termos de assumir nossa responsabilidade diante dos nossos recursos, etc. Eu queria agora mudar um pouco o foco e dar uma olhada para alguns dados e estatísticas que eu fui colhendo aí de diversas fontes para mostrar para vocês mais ou menos como que é a administração, agora falando exclusivamente de finanças no Brasil. Então vou trazer alguns dados que eu vou dividir com vocês e acho que vocês vão ficar, em alguns casos, chocados, em outros talvez também, mas vocês já sabiam, e eu vou ir compartilhando isso com vocês nos próximos minutos. Primeira coisa que eu queria dividir com vocês é o índice de inadimplência no Brasil. O que é inadimplência? Inadimplência é quando você tem uma dívida e você não paga a parte devida, a parcela daquela dívida, né, ou a dívida toda. Por exemplo, se você comprou uma camiseta de R$100, parcelou essa camiseta em 4 vezes no seu cartão de crédito, você tem 4 parcelas de R$25 para pagar, e você tem dívida por conta disso. Não tem nenhum problema, a maioria, ou se não todos aqui, tem algum tipo de dívida por conta dessas parcelas que a gente tem para pagar. Na hora que sai uma conta de luz, ela é faturada para você, se você não pagar, né, aquilo vira uma inadimplência, mas enquanto você não paga, aquilo é uma dívida. Então, dívida é tudo aquilo que a gente vai comprando e adquirindo e vai aparecendo lá no cartão de crédito, ou um imóvel que você comprou, que você precisa ir pagando as parcelas por banco, ou um carro, enfim. E inadimplência é quando você não honra com uma parcela que você deveria ter honrado. Quando vence a conta de luz e ela não foi paga, quando vence a fatura do cartão e ela não foi paga, enfim. Inadimplência no Brasil. Nós temos 76 milhões de pessoas no Brasil que são inadimplentes. Esse dado é de março ou abril desse ano, do SPC, do Serasa. Existem 140 milhões de adultos no Brasil. 76 milhões são inadimplentes. Mais da metade dos brasileiros adultos têm dívidas e não estão em dia com as suas dívidas. Pode talvez achar, mas essa é uma realidade de estados mais pobres, lá no Nordeste, tá? Aqui no Sul é um pouco diferente. No estado de São Paulo é exatamente 50% esse número.
E, na verdade, tem estados do Nordeste que são muito melhores, enfim, não segue uma lógica muito clara. Não sou especialista no assunto, mas eu dei uma fuçada nessas informações. 50%. Se você está com a sua conta em dia, a pessoa do seu lado não está com as contas em dia. Essa é a lógica. Pode olhar para a grife, para a marca do tênis, você já sabe quem está com o boleto atrasado aí. A dívida média no Brasil, dívida média, é de R$ 6.800. A dívida média não paga, né? A dívida que não foi paga é de R$ 6.800 na média. Isso equivale a 4 salários mínimos e meio, tá? O salário médio do brasileiro é de R$ 3.378, são 2,2 salários mínimos. Ou seja, um brasileiro médio com uma dívida média, ele precisaria parar de trabalhar não, de jeito nenhum, não é isso. É outra igreja que ensina isso, aqui a gente trabalha. Precisa parar de gastar por mais de 2 meses, não comer, não ter aluguel, não gastar com nenhum lazer, nada, para poder sanar aquela dívida. Essa é a realidade, é a foto de abril desse ano, a situação em que os brasileiros, na média, estão. Só que acontece que dessas dívidas, 30%, na verdade, são dívidas pequenas, de menos de R$ 500. É uma conta de água, uma conta de luz, que pode acontecer com qualquer um, que não põe no débito automático, atrasou, tal, ficou inadimplente, o Serasa protestou, você vai lá, acerta, pode acontecer, tal. Quer dizer que para cada dívida pequena dessa, se tem uma dívida de 100, 200 reais, tem algum outro brasileiro que está com 13, 14 mil reais de dívida, para que na média dê 6.800. Eu sei, é muita matemática, é a parte que eu mais gosto. O meu nervosismo foi embora, agora eu estou me sentindo à vontade aqui. Mas a situação é grave. Se você não entendeu nenhuma conta que eu fiz, entenda a parte que é grave, que a pessoa da sua direita está inadimplente. Essa é a lição que você precisa tirar desse primeiro slide. Agora, quais que são essas contas que estão atrasadas? E, na verdade, eu não preciso explicar, porque como é metade das pessoas que estão aqui, metade de vocês já sabe que contas estão atrasadas, né? Mas, vamos lá. A conta que mais atrasa é cartão de crédito. A segunda conta que mais atrasa é conta de água e luz. A terceira é do cheque especial. E a quarta é de algum empréstimo em banco ou financeira. Isso aqui, para mim, é uma das coisas que menos tem lógica, e talvez alguém aí possa me explicar. Porque a que mais atrasa é o cartão de crédito, que é a dívida mais cara que você pode contrair. É uma dívida que você paga 16% de juros ao mês, quando tem um atraso. O cheque especial, por exemplo, que também é caro, você paga 8% ao mês. Mas o brasileiro prefere atrasar o cartão, pagar os juros lá, do que pagar os juros do cheque especial. Boa administração financeira, né? Exímia administração financeira de nós brasileiros. Empréstimo em banco ou financeira, geralmente isso aqui está ligado a empréstimo de bens, ou até um empréstimo pessoal, mas muitas vezes ligado a um imóvel, ligado a um carro, como muitos de nós temos. Acontece que o índice de distratos imobiliários no país, distrato imobiliário é quando uma pessoa adquire um imóvel, geralmente na planta, ele está sendo construído, como muitos aqui compraram um apartamento dos sonhos na planta, espera 2, 3 anos para sair, recebe as chaves, vai para o banco e financia. Durante esse período de obra, pode acontecer algo que chama distrato, que é quando a pessoa não consegue arcar, não consegue pagar aquelas parcelas. Depois de 2 ou 3 meses, se não me engano, ocorre o distrato, e aquele apartamento é retido, recolhido, não sei se vai para leilão, enfim, mas a pessoa perde aquele imóvel. Ele pode ser vendido novamente, inclusive as empresas de incorporação podem fazer de novo lucro em cima daquela venda. E isso é um distrato, quando a pessoa não tem capacidade de pagar por aquele imóvel em fase de construção e ele é recolhido de volta. Índice de distratos imobiliários no país é de 10% a 15% por trimestre. No ano, dá 40% a 60%, se minha conta está certa, 40% a 60% no ano de distrato. Todo apartamento que é vendido tem uma chance de mais ou menos 50% de ser devolvido todos os anos no Brasil, porque as pessoas não conseguem pagar, porque, enfim, ou compraram sem poder, ou acontece alguma coisa no meio do caminho.
Esse é o nível. E a gente vive numa cultura de boa ou de má administração financeira? Achei que alguém ia falar que estou pegando pesado aqui. Porque, mas e os pobres? Né? Tem tanta gente que não tem como lidar, não tem formação, não sabe como lidar com cartão de crédito, está sendo enganada. E é verdade, tem um monte de casos assim. E, de fato, o número de pobres, pessoas com renda muito baixa, de até 2 salários mínimos, em inadimplência, é muito mais alto do que o de ricos, mas o de ricos, acima de 10 salários, não é baixo. Tem uma diferença, é quase o dobro, acho que é 15 contra 30 e poucos %, mas você vê que até os ricos estão em inadimplência no país. Então tem talvez aí um fator que tem mais a ver com a formação, ou talvez a miséria mesmo, enfim. Mas a administração financeira, em geral, na cultura em que a gente está, não é nosso forte. A gente é bom de comer pizza em casa, aí depois paga para todo mundo, né? E daí não consegue pagar a conta. Não é nosso forte. E quais que são os motivos, então, para essa inadimplência? Para tentar explicar um pouco para vocês que não é só a miséria dos pobres ou algum outro fator de formação. 52% não fazem controle dos gastos. Olha só que surpresa. De novo, se você faz, alguém aí não está fazendo. 53% quase sempre cedem aos seus impulsos quando querem muito comprar algo e gastam mais dinheiro do que o orçamento permite. Isso aqui foi uma pesquisa encomendada por uma associação, acho que de lojistas de São Paulo, que eu peguei, recente também, tem 2, 3 meses, e as pessoas vão lá confessando os delitos para os entrevistadores, dando para a gente esse material bom aqui. Quase sempre cedem aos seus impulsos, metade das pessoas. 43% aproveitaram promoção sem fazer conta. E 23% justificaram a compra afirmando que desejavam muito determinado produto ou serviço e se esperassem sobrar dinheiro, levaria tempo demais para adquiri-lo. Pelo menos tem 2 pessoas dando risada que estão surpresas. Porque ninguém está surpreso, porque vocês teriam respondido a mesma coisa. Vocês sabem, vocês não estão nem achando esquisito. Mas como assim? Qual o problema de fazer isso? Sempre fiz? Essa é nossa cultura. A gente vende a nossa paz de espírito, vende o mês seguinte, vende os meses seguintes, em troca de alguma coisa que a gente quer agora. O que tem de gente que ganha 2 salários mínimos ou menos, que compra iPhone de R$8.000 no Brasil, parcela em 30 e tantas vezes, e aí fala, não, é um negócio de qualidade. Cara, não faz sentido nenhum, é loucura. Tudo para ter um pouco de aprovação, para te sentir bem. Os salários mais baixos são os que mais gastam em marcas, assim, em termos de proporção. Grifes, shopping, teu tênis de R$700, R$800. A gente está imerso. Lembra que eu falei lá no começo que a gente está imerso no consumismo, que a gente está cego, a gente nem percebe? É porque todo mundo faz, a gente pensa assim também. Isso aqui é até curioso, é engraçado de ver, mas a gente sabe muito bem a sensação que dá de cometer um delito contra si mesmo. Olhar na internet um negócio que você não pode comprar, você sabe que não pode, você sabe que deveria esperar, sabe que deveria conversar com alguém em casa, mas você vai lá e clica. Dá aquela acelerada no coração. É verdade, e dá isso mesmo, é a sensação, é a dopamina que dá, e a gente vai vendendo, a gente não está nem prejudicando as gerações futuras, né? A gente está se prejudicando ao agir dessa maneira, porque daqui a 2, 3 meses surge o problema, aí precisa reverter, não tem paz, não dorme direito, precisa trabalhar, fazer hora extra, enfim, geram uma série de consequências devastadoras para a vida, a inadimplência. Aí entra a família para ajudar, aí depois não devolve para a família o que pegou, aí dá pau, aí separa, dá crise, ninguém mais se conversa. Isso aqui é uma bola de neve. E alguém lá na ponta fazendo dinheiro. As ações do Itaú subindo, 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 porque se aproveitando de quem não faz conta, ou de quem deveria, sabe fazer conta, mas não quer fazer, e vai pagando lá os 16% ao mês. E seria um sonho se a gente estivesse falando só dos não cristãos. Se a gente estivesse falando, olha, nós somos luz do mundo, ninguém aqui é assim. Vamos para fora ajudar essas pessoas, ensinar o caminho de Deus para elas, como lidar com finanças. E não é assim, né? A gente está na mesma situação.
O Israel falou no começo que eu faço parte de um grupo de pessoas, não chega a ser um ministério, não é muito assim estruturado, mas sempre que pipoca aparece alguém em uma situação delicada, financeira, ou que precisa de uma ajuda para se estruturar, reorganizar financeiramente, a gente entra, vai conversar com as famílias para entender o que está acontecendo, começa a fazer uns planos, e a gente vê que essa realidade é a realidade da nossa igreja também. E não é assim, vocês estão achando talvez que a gente está falando de gente ganhar pouco, né, que não conseguiu arcar, não é bem... Não, a gente está falando de gente que ganha muito dinheiro. Gente que está no top 1% do Brasil, top 1% de vinhedo, seja lá qual top que você quiser, que não sabe lidar com dinheiro. Não tem ideia nem por onde começar. Passa décadas no casamento sem nunca ter tocado no assunto, sem saber lidar, totalmente inábeis na administração financeira. O dinheiro entra e sai, ninguém nem percebe. E obviamente que isso vai tendo consequências, né? Talvez seja a sua situação aqui também. Os PGs acabaram manifestando que esse era um ponto importante da gente tratar aqui na Semana Teológica. Então, imagino que alguns de vocês estejam nessa situação também. E a dívida não é apenas um risco financeiro, né? Como eu estava falando, é um risco espiritual. Tira a paz, tira sono, tira a tranquilidade. Nos incapacita de sermos generosos. Nos incapacita completamente, nos amarra, tira, a gente não consegue enxergar a necessidade, a gente não consegue pensar em mais nada, é só nisso que a gente pensa. E o Salmo 37, 21, para vocês não falarem que não tem Bíblia nessa segunda parte, achei um jeito de colocar um salmo aqui para a gente ler junto. O Salmo 37, 21 diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Eu gosto muito dessas comparações, que não são comparações simétricas, né? Nos Salmos ou nos Provérbios. O ímpio, quer dizer, o ímpio, se você já leu a Bíblia, você sabe que o ímpio é muito ruim, porque o ímpio está sempre listado com coisa muito, muito má. O ímpio é o inadimplente. E o inadimplente é um ímpio segundo a Escritura. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, não é que pega emprestado e paga. É o bom pagador. Paga o cartão de crédito um dia antes da fatura vencer. Até com um pouco de juros para ajudar o banco. Não é isso que o Salmo diz. O justo, porém, se compadece e dá. O justo não está enredado nas dívidas. Juros. O justo não está preso pelas dívidas, com o rabo preso em algum negócio mal feito, em alguma decisão mal tomada. Ele tem tempo, tem olhos para se compadecer e dar. Ele está voltado para o outro, porque o dele está resolvido. Então, a administração financeira, na Bíblia, ela não tem a ver somente com a gente acertar o que é nosso. Precisa começar aí, porque se a gente não começa aí, não tem o que realmente importa, que é a prática da nossa fé, de cuidar do necessitado. E é isso que esse salmo está falando. Salmo muito bonito, muito, muito profundo. Eu queria partir para algumas recomendações. E aqui vai ser umas coisas assim, não é tudo da Bíblia, mas tem coisa que é muito boa. Que se eu fosse editor da Bíblia, talvez eu desse um jeito de colocar umas dessas recomendações lá também. Algumas recomendações com base nessas conversas que eu tive com algumas famílias. Vão ter alguns textos bíblicos aqui também, mas de coisas que eu tenho observado, de coisas que eu acho que podem ser úteis aqui para dividir com vocês. Talvez nem todas se apliquem na situação que vocês estejam. Talvez como líder de PG, isso se aplique para você se sentir um pouco mais preparado para ter algumas conversas que precisam ser tidas com membros do seu grupo, enfim. Independentemente de serem famílias ricas ou pobres, como eu tinha falado antes, os cenários eles sempre são muito similares. Eu sento com as famílias, eu sempre peço para vir tanto o marido quanto a esposa, quando forem casais, para a gente ter a conversa junto, porque se tiver algum conflito, você já pega na hora ali que tem alguma coisa, ou um escondendo alguma coisa do outro, então sempre prefiro falar com os dois juntos. E a minha primeira pergunta para eles, depois de quebrar um pouco o gelo, para o pessoal não achar que eu sou bravo, todo mundo acha que eu sou bravo, então tem que parecer que eu não sou bravo, depois eu fico bravo geralmente, mas no começo não, é perguntar, pessoal, quanto que entra na casa de vocês? Quais são as entradas? Qual que é o salário
de vocês. Não sabem dizer. Gente, não é uma família, não é um caso de gente assim, totalmente desconectada do mundo real, gente que não tem conta, gente que não sabe usar a internet. Não, não é isso. Várias famílias não sabem identificar o quanto entra mensalmente na casa. Não sabem. Quanto que entrou aí nos últimos 2 meses, 1 ano? Não sei dizer. Não sabemos. Ok. Então, para a próxima pergunta, tentar pegar uma, talvez seja um pouco mais simples. Para onde que vai o dinheiro? Onde vocês estão gastando? Onde vocês acham que tem muito? Tem, né? O que está acontecendo com vocês? Não sei dizer. Não controla a entrada, não controla a saída. De resto, está tudo bem. A gente geralmente come um bolinho, toma um café, eles tentam ser legais comigo. É uma conversa muito agradável, é uma tarde gostosa na companhia desses casais. Mas não tem a mínima ideia do que está acontecendo no extrato deles. Aí o exercício que eu faço, e é uma recomendação que eu deixo aqui, é uma coisa muito simples. Talvez você fale, desperdicei minha noite, talvez você tenha desperdiçado mesmo, eu já vou falando, mas é muito simples. Gente, por favor, peguem o extrato bancário de vocês dos últimos 90 dias. Peguem o extrato do cartão de crédito de vocês dos últimos 90 dias, todos os extratos de qualquer outra coisa, e aí você começa a descobrir qual cartão, porque eu tenho 6 cartões. Eu tenho o cartão da Porto Seguro, que me ofereceram quando fui fazer não sei o quê, tenho o cartão do Carrefour, tenho o cartão do não sei o quê, e todos os cartões que foram dados de graça, e que agora estavam cobrando anuidade, e só isso já come um pedação da renda. Aí tem a taxa administrativa do banco. Tem um casal que eu estava atendendo há pouco tempo, eles tinham contas separadas, ele tinha, ou ainda tem, não sei como é que está a situação agora, mas 6 contas correntes, e ela mais umas 3 ou 4, porque eles se organizavam melhor dessa maneira. Porque é óbvio que para se organizar melhor, quanto mais contas, melhor, né? Ah, mas vocês têm uma planilha onde você junta tudo? Não, eu sei qual conta cai aonde, e qual dinheiro de qual trabalho meu cai. Você fala, nossa, que surpresa que não está dando certo, né? Que surpresa que eu estou aqui comendo café, comendo o bolinho e tomando café. E aí, nessa hora que o pessoal começa a juntar, e talvez vocês precisem fazer esse exercício em casa, juntar, começam os primeiros choques. O pessoal acha que gasta R$2.000 de mercado, gasta 4. Começam a surgir Pix. Que Pix é esse? Que Pix é esse? Que Pix é esse? Ah, casais que estão endividados, contribuindo com alguma associação, fazendo uma doação para uma família necessitada. Fala, gente, vocês estão com uma dívida, 50, 100 mil reais. Como é que vocês estão ajudando alguém? Vocês não estão em posição de ajudar ninguém. Eu estou aqui porque vocês estão fazendo isso. Não é hora de ajudar ninguém. Sentindo a culpa de quererem ser generosos e não conseguindo lidar com as próprias dívidas. Casal que recentemente descobriu que gastava R$600 por mês em cafezinho. Não sabia. Aquilo não entrava no orçamento, porque toda vez tinha um cafezinho aqui, um cafezinho ali, parava, esperava, entre um compromisso e outro, cafezinho, R$600 de cafezinho. Nunca tinham olhado as contas para saber onde o dinheiro está indo. 53% dos brasileiros não fazem controle de gastos? É isso aí. Cartão de crédito, o pessoal geralmente nem sabe o que está na fatura, eles me falam assim, qual que é a principal despesa? Ah, é cartão. Cartão não é despesa, cartão é uma caixa preta, você precisa abrir aquela caixa e ver o que está lá dentro. Não tem nem ideia. Você começa a olhar, o que é esse aqui, sei lá, Magazine Maria, não sabe o que é Magazine Maria Luiza, parcela 8 de 10, não lembram. Descontrole total, nunca fizeram isso. E de novo, pode parecer óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. E aí começam a aparecer os hábitos também. É nessa hora que muitas vezes começa a entender até os motivos de não ter controle financeiro em casa. Ou de ter contas separadas em casa. Porque um tem um mau hábito, tem um vício que não quer que o outro saiba, está escondendo alguma coisa, uma despesa recorrente ali. E é melhor não ter o controle, é melhor não ter essa transparência toda. Então, pela primeira vez, enquanto a gente está tendo essas conversas ali na mesa, rapidinho a conversa fica meio que pastoral,
Porque tem discussão, tem diálogos que não aconteceram nos últimos 10, 15 anos, que começam a acontecer ali naquele ambiente, porque tudo está ligado a dinheiro, de um jeito ou de outro nas nossas casas, essa é a realidade. E o dinheiro, Jesus já falou, né, dá evidência de quem é nosso Senhor, e nessas famílias fica muito claro quem que é o Senhor delas, ou quem que não é o Senhor delas. E a última recomendação dessa parte aqui, surpreendente, planeje como você gostaria de gastar. No caso de solteiros é um pouco mais simples, né? E é bom que se você for solteiro e estiver aqui, estiver começando a vida, a melhor hora, você tem uma folha em branco, começa a planejar como você quer gastar. A maioria das pessoas está preso ainda no passo 1, no passo 2, nem sabe, não tem nem ideia do que é planejar gasto, não sabe. A maioria das famílias não sabe o que é montar um orçamento doméstico, o que é falar assim, neste ano vai ter isso aqui de entrada, neste ano vai ter isso aqui de saída, nós gastamos muito de mercado no ano passado, queremos reduzir o mercado, queremos cortar cafezinhos, queremos fazer uma viagem que vai nos custar X mil reais, que vai acontecer em fevereiro, não sei o quê, e planejar o ano e ver se a conta fecha. Conta não fechou? Onde é que aperta, trabalha um pouco mais. É um universo novo para muita gente. Não sabem planejar. E não é só não sabem planejar, porque quando é solteiro é uma coisa, é muito mais simples, né? Porque a decisão é própria, enfim. Quando é casal, requer diálogo. Se o casal nunca falou desse assunto, não sabe nem por onde começar, não conhece as despesas, como é que vai começar a falar de como quer gastar junto? E quando começam essas conversas, começam a surgir os atritos e as rixas que estão por trás dessa falta de diálogo. Geralmente, um dos lados é gastão. Não é necessariamente o homem ou a mulher, é muito bem distribuído. E o outro lado é ansioso. Então você tem um lado gastando, nenhum dos dois sabe o que está acontecendo, só que o lado que está gastando não se importa. E o outro lado está ansioso, range os dentes de noite, não dorme, dor nas costas, está fazendo terapia, ansioso, não tem paz. É a pessoa que geralmente chora nas nossas conversas, quando começa a perceber que tem alívio, que tem solução. Esse é o retrato de vários desses casamentos. Só que não tem diálogo, não conversam, não tem como chegar nesse consenso, ou já desistiram faz muito tempo e entraram naquele modus operandi normal, aí talvez vem filho, aí diminui ainda mais o diálogo, e nunca se acertaram, e fica nessa, uma casa dividida, não tem sonhos, um casamento que não vai para direção nenhuma junto, não tem para onde a gente vai. E é muito legal quando essas coisas começam a caminhar, porque aí você vê pela primeira vez casais ou famílias que nunca tinham planejado, nunca tinham sonhado, às vezes que saem até de dívidas grandes, nunca saíram de dívidas, estavam há 20 anos em dívidas, saíram pela primeira vez, podendo ter conversas do tipo, tá bom, está sobrando dinheiro, pela primeira vez economizamos 30 mil, 40 mil reais em alguns meses agora, a gente não sabia que dava para economizar tanto, o que a gente faz com esse dinheiro? Um quer cuidar dos pais, outra quer fazer uma provisão para os filhos, tá bom, vamos conversar, o que é mais importante, o que tem prioridade, dá para fazer os dois, não dá, trocar carro, quando é que... E começa a conversar, e esse diálogo começa a gerar aquilo que eu falei na primeira parte, né? A ideia, trocar planos, o que Deus quer para a gente, como é que a gente mistura essas coisas, como é que a gente decide, como é que a gente chega num acordo. Deixa eu ver minhas notas aqui, que eu fiquei nervoso na primeira parte, agora eu me soltei um pouco mais, eu vou inventando as coisas aqui também. Ah, sim. Discussão que é muito importante é começar a discutir, né, a respeito de, nossa, a gente não sabia que gastava tanto com o mercado, vamos abaixar, como é que a gente faz, farmácia, entrar linha a linha de casa e começar a discutir, e aí você começa a ver a animação das pessoas, no começo ficam mais animados, depois que vem que não é tão fácil assim, desanima um pouco, mas mesmo assim continuam engajados em tentar reduzir, em tentar ver, é legal, é empolgante, e aí entra a discussão que precisa ser tida na igreja e nos nossos lares,
e guardar dinheiro. Como é que a gente faz para guardar dinheiro, se nós somos filhos de Deus? Porque a Bíblia ela é meio esquizofrênica nesse assunto, né? Não acumulem para vós riquezas. A Bíblia fala muito de não acumular, não acumular, não acumular, não acumular. E aí Provérbios fala que o sábio, ele provisiona. O sábio, ele guarda no verão para ter no inverno. E aí, você pode guardar, não pode guardar? Qual que é a diferença de provisionar para acumular? O que a Bíblia quer dizer com isso? Qual que é o número? Não era mais fácil a Bíblia nos dar um número? Mas lembra que o Senhor, Ele distribui os bens e vai embora? E se afasta? Não tem número. O que tem é relacionamento com Deus, é oração, porque se não tiver, não dá para saber o que é provisional, o que é para acumular. Porque para o jovem rico, é um voto de pobreza. Para alguns, significa não ter nada, é abrir mão de tudo. Mas isso não é o chamado para todos nós, talvez seja para alguns, mas não é o chamado típico para todo mundo. Tem gente que é muito rica, que financia missões, que financia um monte de coisa. A gente precisa de gente rica financiando as coisas, senão também, né, o nosso mundo segue movimentado a dinheiro e Deus usa isso também. E a gente que está no meio do caminho, como é que a gente vive? Provisionar, quando a Bíblia fala, é quando você tem uma coisa em mente, tem um problema claro, que você está tentando, por meio da boa administração, tentar solucionar. Por exemplo, né, no caso de Provérbios, se eu sei que tem ciclos do ano, que tem o verão, que tem o inverno, não é o caso do Brasil de maneira tão severa, então, quando eu puder colher, eu colho mais, para que no inverno eu possa ter. José, quando administrou o Egito, inclusive, ele foi um excelente governador, por conta disso, porque ele pôde oferecer alimento para toda aquela região, naqueles anos todos de vacas magras. Então o provisionamento, ele é sabedoria e ele tem a ver com boa administração. Você comprar um carro e não saber que você vai precisar trocar pneu do carro, não saber que você vai precisar trocar óleo do carro, não saber que de vez em quando você vai ter uma multa, faz parte. Então você provisiona, você fala assim, o orçamento do meu carro não é só a parcela que eu vou pagar para o banco. O orçamento do meu carro é o seguro do carro, e aí tem muita gente que quer economizar, não tem seguro, e aí bate o carro, continua devendo para o banco, e não tem o carro. Então, aí começa também. Bota o seguro na conta, bota a troca de pneu, bota a troca de óleo, e vê quanto que custa um carro de verdade. O carro custa muito mais do que a sua parcela e o combustível. Isso não é feito em geral. Pô, você quer ter uma casa, você quer sair do aluguel? Você considerou que de, 30 em 30 anos você precisa trocar as telhas da sua casa? De que você precisa de pintar a tua casa de 10 em 10 anos, ou 20 em 20, sei lá, com a sua tolerância à parede suja, quantos cachorros você tem? Precisa limpar a caixa d'água, precisa detetizar, e todas essas coisas custam dinheiro. Precisa lavar sofá, né? Quantas, cada 6 meses? Cada 3, Saulo? Precisa provisionar. Se você não faz essa conta, você não provisiona, e você não sabe que, olha, melhor guardar um pouco esse mês, porque daqui a 3 eu vou precisar fazer aquele investimento. Se eu não guardar um pouquinho todo mês, eu vou chegar lá e não vou ter. Essa provisão, esse cuidado, poxa, eu acho que a aposentadoria no Brasil vai ser complicada. É melhor eu ter algum tipo de provisão, para que na minha alta idade eu tenha o suficiente para pagar as minhas contas e não vire um fardo para os meus filhos. Beleza, está provisionando e faz todo sentido ter esse tipo de tino. Se você puder, se você tiver os recursos para fazer isso, faça. Olhe com carinho para o seu futuro. Agora, quando é medo, quando é insegurança, o que será que vem? O que será que Deus tem guardado para mim? Será que vem desemprego? E se eu ficar doente? E se acontecer? E não sei o quê. E essa ansiedade de ter gente que entra na conta bancária, no aplicativo, todas as manhãs, conheci uma pessoa assim, que entrava todas as manhãs na conta corrente para ver se o dinheiro ainda estava lá. Medo do dinheiro ter desaparecido. O medo de sumir. Já aconteceu no Brasil, né? Vai saber se o medo é infundado ou não. Mas é a ansiedade, é aquilo que direciona a vida da pessoa. É acumular, 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 para criar um bolsão de segurança, para que nem Deus possa te atingir. E aí está errado. E é isso que Deus está combatendo, porque isso é amor às riquezas. Você está procurando a sua segurança em outro lugar, que não é no Senhor. Entende a diferença? Entende por que não dá para chegar num número?
Porque se você for perguntar para alguém que acumula, quanto que é acumular? É sempre mais. Para o cara que não tem nada, é 10. Para o cara que tem 10, é 100. E vai indo. Bilionários, eu às vezes fico pensando, por que o bilionário não para? Vai ler uns livros e curte a vida, pega o iate. Eles não desfrutam, porque precisam ter mais. A ambição não vai embora, a insegurança. Precisam ser alguma coisa e se provam por meio disso. E isso atinge a gente em todas as escalas. Quando a gente está debaixo do senhorio de Deus, a gente não tem por que temer. E se a gente teme, é porque tem alguma coisa errada com a nossa relação com Deus. E aí a gente consegue montar um orçamento que faça sentido e pensar o quanto é razoável a gente provisionar para as coisas. Faz sentido? Faz. Queria falar um pouco de dívidas agora. Vocês estão esperando um alívio, né? Algum momento vai aliviar. Tenham fé. Provérbios 6, os versículos 1 a 5. E aqui eu tomei a liberdade de trocar de versão de Bíblia. Eu estou indo para a versão A Mensagem, que eu achei o texto um pouco mais engraçado, um pouco mais curioso. Amigo, se você está em dívida com seu vizinho, se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nem um minuto, livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem, deixe o orgulho de lado, vá e se humilhe, peça e insista, não deixe para depois. Não há tempo a perder, livre-se disso como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. E aí, tem urgência ou não se livrar de dívidas na linguagem bíblica? Tem alguma dúvida de que para Salomão, ou seja, quem quer que tenha escrito esse provérbio originalmente, tem alguma dúvida de que é importante se livrar de dívidas? Se para o homem mais sábio do mundo, se livrar de dívidas e de negócios ruins tem essa urgência, por que a gente é mais tolerante com relação a isso? Se você está em dívida, o seu orçamento ele precisa estar organizado inteiro para você se livrar disso. Reduz onde pode. Tive um caso de uma família recentemente, acho que o salário uns 20 mil reais por mês, acho que bruto. Dívidas de 250 mil reais. E vieram procurar para conversar quando? Quando estava devendo 200 reais? Quando estava devendo 1.000? Não. Quando está devendo 250 mil. Porque perceberam que tinha alguma coisa saindo dos trilhos. Tem que rir, né? Estou rindo porque resolveu lá. O que eu ia falar mesmo da dívida? Sim. Aí fomos olhar para as contas deles. Estavam contribuindo com uma associação, com uma família, ajudando, porque são muito generosos. Estavam ajudando a pagar uma festa lá que tinha acontecido e também tinham entrado lá com 6 mil reais de família, um negócio que precisavam entrar. E assim, não, isso aqui a gente pegou por causa disso, foi por causa disso. Estava assim, numa tranquilidade, numa paz de espírito, a princípio, né? Aí depois, um deles desaba a chorar, começa a falar que não dorme há sei lá quantos anos, ansiedade, remédios. Mas a princípio, a grana vai saindo como se aqui é melhor negar. Dá a impressão de que, eu não sou um estudioso do assunto, mas a impressão é que é uma negação, porque aquilo é uma tragédia e não conseguem encarar. Graças a Deus tinha uma casa que valia R$1 milhão, paga. Falou, puxa, que bom, então vamos pegar a casa, vender, quitar essas dívidas, né? E aí ver como segue a vida. Só uma pergunta, tem seguro a casa? Quantos bens? Não, a casa é o único bem. Tá. Tem seguro? Não.
muito caro. R$60 por mês, sei lá quanto que estava o seguro, 75. Se tiver um incêndio, se tiver algum desastre ali que o seguro cobre, eles perdem o único bem capaz de tirar eles dessa situação. Olha a mentalidade. Totalmente perdidos na administração do lar deles. E ali a gente tomou uma decisão interessante que foi com relação ao carro, porque eles achavam que gastavam a parcela no carro, gastavam, sei lá, 1.500 na parcela, alguma coisa assim. O carro ainda valia, vou chutar aqui, eu não lembro exatamente, valia uns 35, tinham batido, tinha desvalorizado e tal, não tinha seguro, falei para fazer seguro, e ainda deviam para o banco, o carro valia 35, acho que deviam 40 para o banco, então o carro valia menos do que a dívida ainda. E eles achavam que gastavam 1.000 e pouco por mês com o carro, não gastavam 1.000 e pouco, porque não somavam todas as despesas. Eles falavam assim, não, mas isso aqui foi só o pneu do carro, isso mês que vem não vai ter. Não, isso foi só um acidente que eu tive que fazer uma funilaria, não sei o que, R$5.000 parcelado, não sei o que, e todo mês tinha uma surpresa com o carro. Eu falei, gente, vocês não estão pensando que o carro de vocês custa só a parcela, vocês estão vendo que, aí olhamos todos os meses lá para trás, que sempre tem despesa mecânica lá, de oficina com o carro. Viram que gastavam 3.000 e pouco, não lembro agora, reais do carro no total, venderam o carro, quitaram a dívida no banco, ou quase quitaram, e começaram a andar de Uber, gastavam 800, achavam que iam gastar a mesma coisa. Não, uma decisão que não vai funcionar, a gente vai gastar muito de Uber. Gastaram 1/3, menos de 1/3 com Uber. Se apressaram para resolver a dívida. Venderam o carro, se livraram, abaixaram as contas. Não foi legal ficar andando de Uber por não lembro quantos meses foram. Não foi legal fazer compras de Uber. Não foi legal ter que esperar Uber e cancelar Uber e fazer... né? Vocês imaginam o desconforto para quem tem um carro fazer essa troca, mas encararam e viram que tinha um senso de urgência, uma importância de resolver o assunto, e foram lá e resolveram. Depois a casa vendeu, graças a Deus, as dívidas foram pagas, e o assunto ali financeiro finalmente acabou. Só que a conversa ela tem um ar meio... assim, é muito legal participar disso, ajudar, né? Sempre um momento de alegria, ver a alegria também dos casais, eu com conselhos aqui que eu considero relativamente simples, poder ajudar as pessoas com esse tipo de profundidade. Mas, por outro lado, é muito triste ver, às vezes, um casal de, não sei, 50, 60 anos de idade, que nunca viveu uma vida sem dívidas, não sabe o que é não viver na inadimplência. Eles faziam, né, malabarismo com as contas, esse mês pagar essa, esse mês pagar essa, para ninguém protestar. Então fazia o revezamento ali das contas, qual que ia atrasar esse mês, e viviam assim, não é assim uma medida urgente, viviam dessa maneira, por décadas, não sabiam viver de outro jeito, não conheciam uma vida em que não estavam endividados. Até por isso, não vieram procurar ajuda, conselhos, qualquer coisa, antes disso. E aí aos 50, aos 60 anos de idade, pela primeira vez, eles saem do zero, vão para o positivo, e aí eles podem começar a pensar no futuro, aos 60 anos de idade, aos 55 anos de idade. Pensar no que querem deixar para os filhos, começar a pensar na aposentadoria nessa idade, se querem juntar, onde vão viver, o que vão fazer. Eu sei que o reino de Deus é mais que isso, a gente pensa na eternidade, enfim, essas coisas são problemas nossos aqui. Mas Deus queria mais da gente aqui, né? Chegar aos 60 anos, saindo agora das dívidas, é muito triste, é muito desperdício. Quanto tempo sem poder participar efetivamente daquilo que Deus queria fazer com eles. Nunca tiveram oportunidade de ser misericordiosos com alguém e até revelar, não, a gente queria ajudar na igreja, a gente quer ajudar na arca, quer. Tá bom, mas não é hora agora. A hora vai chegar, mas é uma pena. É uma pena, nunca tiveram a chance de administrar isso, os anos produtivos, e agora vão ter que se estourar de trabalhar. Quando as forças já deveriam estar diminuindo, vão ter que trabalhar com mais energia para poder ter alguma coisa para o futuro, para não virar um peso para os filhos. Porque essa é uma outra realidade do Brasil, que os mais velhos estão ficando mais velhos, estão indo morar com os filhos, é super comum, isso sempre foi comum no Brasil, mas agora as pessoas vivem mais. E se essas pessoas não estão protegidas financeiramente, não têm um amparo delas mesmas, do tempo de trabalho, viram um peso para os filhos, que já estão inadimplentes, já estão endividados. E agora a geração Z que está vindo é a geração mais mal remunerada das últimas 5, 6 gerações, e vai ter que carregar todo esse peso. Como é que essa conta fecha?
Como é que essa conta fecha? Eu queria deixar de recomendação que, se isso for o teu caso, for o caso da tua família, se você está vendo que as coisas estão desandando, não deixa virar um problema. Veja o que o versículo diz aqui, né? Não perca nenhum minuto, livre-se dessa confusão, deixe o orgulho de lado, a vergonha, né? A derrota de, às vezes, como provedor do lar, saber que você fracassou, que você não fez o seu papel, que você não está protegendo o teu filho das suas dívidas. Sensação ruim, mas uma hora você vai virar problema de outra pessoa. Faça isso antes. Leva isso para o seu PG. Tantos casos aqui, em que eu atendi, outras pessoas atendiam, que o PG não estava sabendo, ou que às vezes o PG está sabendo, mas não sabe nem por onde começar. Mas leva isso em oração. Se você não quer levar para todo mundo, tudo bem. Confidencia, vá procurar ajuda, não carregue isso sozinho. Né? E na hora que começa a mexer no lado financeiro, eu falei antes já também, começa a brotar problema de relacionamento, problema de vícios, de hábitos, enfim. É uma coisa que precisa ser resolvida antes cedo do que tarde. Não tenha vergonha. E por fim, para encerrar, eu queria ainda ler um versículo de 1 Coríntios, 2 versículos de 1 Coríntios 16. Versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, pode passar a sacolinha agora, tá? O pessoal do PG. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Por que vocês acham que nenhum pastor veio falar de dinheiro aqui na frente? Mandaram eu falar de dinheiro, né? Para falar de coleta, de generosidade. Paulo está instruindo a igreja aqui a planejarem a generosidade deles. Separem nas segundas-feiras o dinheirinho para que a gente passe, para que a gente ajude, de acordo com a prosperidade de vocês. Para Paulo, dar com alegria, contribuir com generosidade, não tem a ver com fazer isso de maneira espontânea necessariamente, emocional, como a gente muitas vezes entende. Falar, nossa, tenho que planejar minha generosidade, mas aí não é generosidade, né? Eu preciso sentir uma coisa boa toda vez que eu dou dinheiro para alguém ou para a igreja, precisa ser um negócio assim, aquele calor envolvido, e a Bíblia não ensina isso. E é muito legal poder ter dinheiro para de vez em quando dar com espontaneidade, não tenha dúvida, não estou falando nada contra isso. Mas Paulo está ensinando que a generosidade, ela também precisa fazer parte do orçamento, ela precisa ser planejada. Faz parte dos nossos custos como cristãos ser generoso. Não faz sentido os nossos pares, né, no serviço, enfim, nos lugares que a gente trabalha, serve, enfim, que as pessoas que ganham a mesma quantia que a gente tenha o mesmo padrão de vida que essas pessoas. Porque se a gente vive um estilo de vida um pouco mais abnegado, de ajudar outras pessoas, a gente tem que abaixar nosso padrão, não tenha dúvida. A gente tem que entrar num lugar onde as pessoas ganham o que a gente ganha com menos. E estar muito seguros disso. Porque se a gente começa a sentir inseguro, que não pertence, porque não tem a mesma marca de roupa, porque repetiu a roupa muitas vezes, estão olhando estranho, são todas coisas que passam pela nossa cabeça, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Que é olhar para o nosso orçamento e como primeira linha de gastos, falar assim, com quanto nós queremos ajudar a nossa comunidade, as pessoas que necessitam. Isso precisa ser a primeira discussão. Lá no Antigo Testamento, o dízimo era dado a partir das primícias. A primeira parte da colheita que era feita, geralmente a melhor parte, era dada para os levitas, era recolhida para os sacerdotes. E se a gente deixa lá para o final, vai ser o que sobrar. E geralmente não é muito. Vai ser exprimido ali entre o cinema e os 5 streamings que você tem assinado. E pronto, esse mês deu R$30, vai ser 30, mês que vem não deu. Não é assim que a Bíblia está propondo. Paulo ensina a igreja a planejar sua generosidade. É uma disciplina. Se a gente não começa a estruturar essa disciplina, e uma disciplina que se ela só for feita na marra, ela é pesada mesmo. Isso aqui não é para ser pesado, isso é para ser feito em harmonia. Por isso, lá atrás que eu falei, da gente fazer isso em oração, em família. Porque não vai ter um valor
que alguém vai te falar, algum pastor vai te falar, não, 10% é a recomendação, porque lá no Antigo Testamento se usava 10% tal, e volta e meia a gente escuta isso, aí fala, mas 10% tem que ser o ponto de início, né, para ver de você ir desenvolvendo. Tudo isso são recomendações, mas no fim a Bíblia diz para a gente dar com alegria, aqui diz para a gente fazer conforme a nossa prosperidade, é um negócio muito solto, de novo, não tem número. A gente quer número para nos deixar tranquilo que a gente está cumprindo o que precisa. Mas lembra que Deus trouxe os animais para Adão e deixou solto para ver como Adão iria fazer? E o Senhor lá da fazenda distribui os bens e se ausenta para ver como que os servos iriam fazer? Mesma coisa. Isso precisa ser conversado, orado, discernido espiritualmente. Não é uma decisão puramente racional. Ela precisa ser racional também, porque precisa encaixar. Se você der tudo num mês, acabou, você nunca mais vai ter, não vai dar mais para fazer também. Quando foi a última vez que teve oração disso na sua casa? Olhos atentos para a necessidade e não para o nosso castelinho de areia que a gente está construindo. Falta uma luzinha aqui, queria trocar isso aqui, queria pôr os filhos numa escola melhor. Tudo coisa legal. Tudo coisa legal. Mas e a necessidade do outro? A Bíblia fala tanto da gente cuidar do pobre, da viúva, e a gente tem falado isso aqui, já estou me incluindo entre os pastores, né? Você vê que o púlpito aqui me encheu já. Os pastores têm falado disso, da gente estar esperto para a necessidade alheia. Isso precisa motivar o nosso orçamento. O nosso orçamento não é só nosso, ele é do reino. Se ele é verdadeiramente do reino, onde estão as necessidades que a gente vai cobrir? Quem é o próximo que a gente vai ajudar? Onde que isso está refletido no nosso extrato bancário? Se o Senhor voltar e olhar para os talentos que Ele deixou para a gente, o que a gente pode falar para Ele? Olha que legal, o que eu pude fazer? Eu sei que o Senhor teria ajudado aqui, o Senhor teria feito aqui, eu fiz exatamente isso. Pô, que sensação boa, que sensação gostosa. E a gente está distante disso. Eu queria deixar esses conselhos com vocês, essas recomendações, para vocês pensarem, digerirem, conversarem, orarem. Eu estou à disposição também, tem outros irmãos que estão à disposição, se vocês acharem que cabe uma conversa, se algum PG de vocês precisar de algum caso específico, a gente quer ajudar, estamos à disposição. Eu agradeço de novo pela oportunidade de estar aqui compartilhando essas coisas com vocês, espero que de algum jeito isso alcance vocês em um ponto ou em outro e mova vocês um passinho talvez mais perto da vontade de Deus para a vida de vocês. Eu vou orar para a gente encerrar, tá? Senhor Deus, obrigado por esse tempo de estudo bíblico, obrigado por esse tempo de revisão de estatísticas do SPC Serasa e da gente poder fazer isso em comunidade. Eu peço, Deus, que essas palavras, as Tuas palavras, Pai, elas se ancorem, elas sedimentem no nosso coração, Pai, e nos movam. Não deixa a gente dormir em paz, se a gente não tiver em condições de dormir em paz, Pai, nos provoca a tomar decisões que precisam ser tomadas na nossa vida, Pai, nos faz nos mexermos em favor do Teu reino, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, obrigado Fábio. Para a gente encerrar essa semana teológica, eu queria deixar uma palavra com vocês, que é o seguinte, o André ontem na palavra dele, ele reconheceu, de momentos onde hoje ele consegue olhar para trás e na história dele identificar momentos em que ele errou. Então talvez você tenha errado como pai e como mãe. Talvez você tenha errado na administração do seu dinheiro. Talvez vocês, como um casal, se enquadrem em algumas dessas situações que o Fábio trouxe para nós, que não são situações hipotéticas, são realidades que a gente tem no nosso meio. Talvez seja isso que tenha caído sobre você durante essa semana. E eu queria lembrar vocês de algo que também já foi falado nessa semana. Quando uma palavra, e a Bíblia é especialista nisso, uma palavra do Senhor que a Escritura traz para nós, cai sobre nós como um juízo, a reação imediata do coração humano é lidar com o juízo por meio de 3 sentimentos. É o sentimento de vergonha, é o sentimento de medo e é o sentimento de culpa.
Estes 3 sentimentos estavam lá quando Deus procurou Adão no jardim depois do seu pecado. O sentimento de vergonha, de medo e de culpa não gera a relação com Deus, ela apenas separa ainda mais. É o alimentar e o acrescentar a essa ruptura da relação com Deus. Portanto, isso é um sentimento humano, quando nós entendemos que há sobre nós um juízo e o juízo por causa dos nossos erros. Mas o que é que Deus nos ensina? Como é que Deus lida com o nosso erro? Ele não lida jogando mais vergonha, mais medo e mais culpa sobre nós. Isso naturalmente a gente produz pelo nosso próprio erro. Deus lida com o nosso erro a partir da sua misericórdia e da sua graça. A Bíblia nos mostra que é verdade, toda a revelação de Deus chegará sempre a nós como um juízo em alguma dimensão, mas ela também nos ensina que o juízo do Senhor sobre nós, que revela o nosso erro, que revela a nossa culpa, é o primeiro movimento da sua graça. Porque é quando isso acontece, quando os nossos olhos se abrem, quando a luz do Evangelho ilumina estes cantos obscuros da nossa história, da nossa administração do dinheiro, da nossa criação dos filhos, da relação do casal, das coisas que a gente quer esconder do cônjuge por causa dos nossos gastos, maus hábitos e assim por diante. Quando a luz do Evangelho ilumina isso, é porque Deus quer tratar, e Deus trata com graça. Deus trata, trazendo sobre a vida da gente a reparação, a restauração, a reestruturação, a reconciliação, enfim, são esses os caminhos do Evangelho para nós. Então, quando a gente traz esses assuntos, não é para colocar um peso sobre a igreja, muito pelo contrário. Talvez, num primeiro momento, venha este peso, a gente sinta o impacto de um juízo, a gente sinta a tentação de nos escondermos atrás da vergonha, do medo e da culpa, mas o Evangelho nos mostra que quando nós colocamos as coisas à luz, aí o Deus que é luz nos trata e cuida do que precisa ser tratado. Reforço o que o Fábio disse: se você se encontra numa dessas situações, onde você já entendeu o seu erro, onde você talvez esteja vendo o seu momento presente, a médio e longo prazo, e você está percebendo o erro nesse caminho, nos procure, fale com a gente. Qualquer que seja a área da tua vida familiar que você precise da luz do Evangelho de orientação, nós estamos à disposição para ajudar vocês ou para encaminhar vocês para pessoas com habilidades, com dons e recursos dados por Deus para ajudar em cada uma dessas áreas específicas da vida de vocês e dos demais, eventualmente, do seu pequeno grupo ou coisa assim, que você pode também ser um instrumento de Deus para levar essa palavra lá para eles. Tá bom, gente? Tudo bem? Vamos encerrar? Você pode se levantar e a gente agora fazer uma oração final agradecendo a Deus por essa semana que nós tivemos e pedindo que tudo que foi plantado aqui nessa semana, Deus continue a tratar no nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque agora estamos encerrando esse tempo de semana teológica, entregamos esse tempo nas tuas mãos. Agradecemos, Pai, a cada pessoa que esteve aqui durante essa semana, ouvindo estas ministrações que foram feitas com o propósito de ensinar e de pastorear a sua igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que sua palavra nos dá de trazer à luz assuntos, Senhor, tão vitais da nossa vida que precisam ser visitados pela luz do teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade da restauração, do recomeço, da reconciliação, de acertar hoje onde nós erramos amanhã. E tudo isso, Pai, para a Tua glória é verdade, porque sabemos também que o Teu desejo é que nós vivamos bem, é que nós vivamos em paz e completamente livres de todas as amarras dos nossos erros e pecados, para que a gente cumpra, como povo que pertence ao Senhor, a nossa missão nesta terra. Obrigado por mais esse tempo e que essa palavra, Senhor, que ouvimos nessa noite, continue a falar aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.